pessoal, tudo bom? Paz do Senhor Jesus a todos vocês, amém? Passei um tempinho, uma gripe, mas glória a Deus. Deus é bom, Deus é conosco. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nas nossas necessidades. E isso que é bom, né, irmão? A gente sabe que a gente vai passar por inúmeras tribulações aqui nessa terra. Mas o bom é saber que o Senhor, ele está no controle de tudo. Amém? Então eu convido você nesse começo de noite, 18 horas e 48 minutos, para a gente meditar em algo. Amados, eu estava ouvindo algo e veio no meu coração para me fazer uma live rapidinha. Deixa eu mandar um oizinho, né, que eu não mandei. Estava dispersa. Oi, queridos, Pai do Senhor Jesus. Oi, vamos lá. Você que vai entrando, compartilhe. Olha, eu vou pedir a você. O Instagram, ele está dizendo que novas regras, né? Que eu vou ter que ter mil seguidores. Eu tenho 905 seguidores. Me ajude, a gente completa esses 1000. Porque aí eu não paro de fazer live, amém? Então, eu peço que vocês compartilhem e peçam às pessoas, se inscreva aí. É uma palavra de fé, é uma pessoa idônea, amém? Em nome de Jesus. E a gente só fala da verdade, da palavra do Senhor, amém? E sobre o que eu estava dizendo, né? O pessoal, né, falando sobre o amor, né? A gente tem visto tanta coisa, irmãos. Tanta coisa terrível nesse mundo e a coisa está engrossando, né? Como diz o nordestino, está engrossando lá o caldo. E veio no meu coração e eu anotei alguns detalhes para a gente meditar. Vou fazer hoje um pouquinho, amanhã a gente continua para não ficar uma live muito extensa. E é sobre o amor. Eu coloquei aqui, o amor que tolera o erro é falso. Você sabia disso? Que quando nós, em nome do amor, toleramos o erro na vida de alguém, esse amor é falso? É falso. Porque o que é o amor? Aqui em 1 Coríntios, né, que fala sobre esse amor, em Coríntios aqui, deixa eu colocar esse para mim estar olhando agora. Ele diz bem assim, versículo 7, capítulo 13, versículo 7. O que é o amor, né? Vou começar ainda no capítulo 3, para você entender melhor, nós entendermos melhor. E ainda que distribuísse, falando sobre o amor, a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui sobre a supremacia do amor. Só que as pessoas distorcem o texto, a palavra de Deus. Ah, não, o amor eu tenho que aceitar tudo por causa do amor. Eu tenho que mostrar que o amor de Cristo está em mim. Não, não é isso. Não é dessa maneira que nós demonstramos, né, que o amor de Cristo está em nós. Quando nós somos coniventes a erros. Então, quando nós somos coniventes ao erro de alguém, você sabe que a pessoa está no caminho errado. Você sabe que a pessoa está indo para um precipício. Se ela continuar vivendo da vida que ela está vivendo, ela vai acabar no precipício. Ela vai cair no precipício. Ah, não, mas eu tenho que demonstrar a ela que eu amo. Então eu tenho que aceitar a pessoa como a pessoa é. Não, tá errado. Tá errado. Oi, querido. Tá errado. Então, nós não podemos... Meu nome. Que isso realmente é o amor de Cristo. Por quê? Porque o amor de Cristo, irmãos, ele nos constrange. Você lembra da sua mãe?
quando você era pequeno? Você queria fazer a coisa porque você queria fazer alguma coisa e sua mãe sabia que o que você estava querendo fazer era algo errado. Então, ela sabia que era algo errado. E quando nossa mãe, ela via que nós estávamos entrando por um caminho errado, ela fazia o que com a gente? Nos corrigia. Ela nos corrigia. Antigamente, né? Principalmente, a vara corria no lombo, sim ou não? A vara corria no lombo. Por quê? Porque nossa mãe ou nosso pai sabia, filho, você fez algo errado. Você mentiu. Lembra quando a gente estudava? Quem estudava, né, quando era pequeno? E às vezes a gente chegava com um lápis de um coleguinha, uma borracha, um brinquedo de um coleguinha. Aí você chegava em casa, já chegava desconfiado. Chegava desconfiado. Por quê? Porque dentro de nós existe algo que a gente sabe que é errado quando nós fazemos. Né? A gente tem essa convicção que a gente está fazendo errado. E a gente chegava em casa, tal, entregava, aí estava ali brincando, aí a mãe olhava e dizia assim, bem, aonde você conseguiu esse carro, esse carrinho, esse brinquedo? Ah, mamãe, foi meu coleguinha que me deu. Aí a mãe já ficava de orelha em pé, né? Eu tenho um filho hoje de 28 anos, mas eu fui esse tipo de mãe. Já ficava de orelha em pé. E aí, o que a gente fazia? Estou me lembrando aqui, quando eu fazia isso. Ia lá na escola no outro dia. Ah, seu coleguinha que te deu. Foi, mãe, meu coleguinha que me deu. Ia na escola no outro dia e perguntava. E muitas das vezes a gente descobriu o quê? Que o coleguinha não tinha dado. Que ele não tinha tido a permissão para trazer aquilo. E aí, no meu caso, eu dava castigo e dava umas varadas boas no bumbum. Para ele aprender que aquilo era errado, que aquilo era roubo. Eu não tinha. Nossos pais, eles não tinham papa na língua para dizer a verdade a gente. Mas por quê? Porque ele não me amava, porque eu não amava o meu filho, não, pelo contrário. Naquela daquela maneira que eu fazia, eu estava passando para ele uma mensagem de amor verdadeiro. Eu estava mostrando a ele o que era ser honesto. Estava mostrando a ele que pegar alguma coisa, mesmo aparentemente sendo nocivo, estava dizendo a ele, olha, isso é um roubo. Você está roubando, isso é feio, isso não se faz. E eu dava o corretivo. Mas ao mesmo tempo, eu passava uma mensagem para ele, que ele tinha que ser um homem, um menino, um jovem, um rapaz, e eu estava gerando um homem honesto. Então a mesma coisa é Deus. Eu estava ouvindo algo e veio no meu coração essa palavra. Olha bem, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Vamos ver o tipo de amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Sabe o que é leviandade, né? Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga, tem prazer com a verdade. Esse é o tipo de amor de Deus. Não cadê com a verdade? Versículo 7, que é o que eu quero. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como assim? A gente vai sofrer, porque você vai dizer a verdade. Irmãos, o que mais essa ideologia maligna que está aí entrando nas escolas, entrando em tudo que é canto,
querendo normalizar aquilo que não é normal. Nós sabemos disso. Aí vamos dizer, às vezes as pessoas estão batendo nas costas, assim, dizendo que apoia isso, falando de um crente cristão. Cristão, de verdade. Aquele que se chama pelo nome do Senhor. Aquele que diz que aceitou Jesus e renunciou ao pecado. Aquele que sabe o que é certo e o que é errado. Aí tal, não, mas é meu amigo, é minha amiga. E por que você não fala para ele que o caminho que ele está seguindo é caminho de morte? Não, porque eu amo. Eu estou demonstrando que eu amo, que eu não tenho preconceito. Irmãos, você está vendo? A gente muitas das vezes vê a pessoa caminhando para o abismo. Se essa pessoa morrer dessa forma, ela vai para o inferno. Ela vai perecer. E não vai perecer rapidinho, nem um tempinho. Vai ser eternamente. Então, que prova de amor é essa que nós muitas das vezes demonstramos para aqueles que estão perto de nós, que Deus ele nos dá uma oportunidade de falar, meu irmão, minha irmã, você está errado, você está andando por um caminho que é caminho de morte. E aí o apóstolo ele diz assim, olha, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. 7. Tudo sofre. Você vai sofrer. Eu vou sofrer por ter falado a verdade. Mas claro que a gente vai falar a verdade de acordo com a palavra, com amor, com misericórdia. Porque o cristão, ele faz isso. E nessa atitude, nós iremos verdadeiramente mostrar que nós temos o verdadeiro amor por essas pessoas. Nós não podemos encobrir a verdade. Irmãos, as pessoas estão indo, a humanidade está caminhando para um precipício. E achando que estão certos. Ah, mas eles não têm entendimento, mas Deus levantou a mim, levantou a você, para que com sabedoria, com prudência, entendeu? A gente dizer, olha, eu gosto muito da sua pessoa. Eu amo você. E por eu amar você verdadeiramente, isso que você está fazendo não está certo. Isso que você está fazendo errado. Isso está te levando para um caminho que não é bom. Para um precipício. E como eu tenho o amor de Cristo por você. Seja quem for, irmãos. Seja quem for. Eu tenho que te dizer a verdade. Esse caminho é um caminho de morte. Irmãos, essa pessoa você vai sofrer, porque essa pessoa ela, às vezes vai lhe perseguir, essas pessoas não vão ter entendimento, vai lhe perseguir, vai te maltratar, vai te rejeitar. Mas é o que Paulo disse. Ele disse, olha, o amor, ele não busca o seu próprio interesse. Eu não quero que as pessoas, não, mas ela é muito legal, a Silvânia é muito legal, e eu vendo a pessoa caminhando para o precipício. Eu não quero ser legal desse jeito. Eu não quero ser aplaudida como uma boa pessoa, uma boa... não, mas ela, ela tem uma palavra, ela é isso, mas ela está me vendo ir para o precipício. Mas ela não está me dando a palavra. O entendimento da palavra verdadeira, que é a palavra de Cristo. Por quê? Porque se ela me der, eu vou rejeitar. Irmãos, a Bíblia diz, não me lembro agora o versículo, onde está, mas a Bíblia diz que a palavra... como é, Espírito Santo? A palavra dura, muitas das vezes. A palavra dura, ela serve de remédio. A palavra dura, ela serve de remédio. Então, irmãos, o que Deus colocou no meu coração agora, Ele botou, olha, o amor, o verdadeiro amor, ele não olha para os seus próprios interesses. Eu quero conservar essa pessoa muito minha amiga. E por eu querer ela como minha amiga, ela me aplaudindo, eu não vou falar do pecado dela. Eu vou deixar ela continuar nesse pecado. Eu vou permitir que ela continue nesse erro. Entendeu? Continue errante. Deixa eu desligar aqui. Eu vou permitir. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos pecando
Nós estamos deixando de verdadeiramente mostrar o verdadeiro amor de Cristo pelos pecadores. O que era que Jesus fazia? Jesus passava a mão na cabeça de alguém? Vai ler os evangelhos. Não, ele não passava. Lá em Jeremias tem uma passagem que diz assim, ó. Em Jeremias não, é Ezequiel. Que se eu ver alguém no erro e eu não ir lá alertar essa pessoa, e essa pessoa morrer no seu erro, o sangue dessa pessoa será cobrado de mim. A gente tem que se atentar. Então, se está errado, diz, você está errado, eu te amo, você está errado. Eu não vou ser conivente com o teu erro. Eu não vou ser conivente. E essa pessoa depois, mesmo que ela te rejeite, mesmo que ela reclame de você, mesmo que ele te chame ou ela te chame de fariseu, te chame de... não, é muito religioso, religiosa, né? Não tem amor. E se ainda diz que não importa. Sofra os danos. Sofra. Sofra firme. Mas nunca deixe de falar a verdade. Com amor e sabedoria. Com prudência. Não deixe de falar a verdade. Amém? Então fica com essa palavra. Eu botei aqui, ó. O amor que tolera os erros é um amor falso. Se eu demonstro amor por alguém, eu estou tolerando o erro daquela pessoa, batendo para ela gostar de mim, é um amor falso. O amor verdadeiro, ele fala a verdade. O amor verdadeiro mostra a verdade. É a melhor prova de amor que Jesus deixou para os seus filhos aqui nessa terra. Para os seus discípulos. Para que os seus discípulos passem para a humanidade. A humanidade está perdida. E Deus me levantou. E Deus te levantou. Para nós falarmos a verdade. Não se importe. Não se importe se você vai perder a amizade. Se alguém vai te rejeitar. Não se importe com isso. Se importe em servir a Deus e querer desejar a libertação daqueles que você vê que está perdido. Amém? Peça a Deus graça. Peça a Deus sabedoria. A graça de Deus não nos permite compactuar com o pecado de ninguém. A graça de Deus, o favor do Senhor, ele não nos permite compactuar com o pecado de ninguém, para nós sermos aplaudidos. Entendeu? Porque essa vida aqui dura pouco tempo, mas existe uma eternidade. E essa eternidade, na eternidade, todos seremos cobrados por aquilo que nós fizemos e por aquilo que nós deixamos de fazer. E que Deus tenha misericórdia de nós. Glória a Deus. Amanhã a gente continua com essa live. Live curta, mas aprendendo mais um pouquinho sobre esse amor. Às vezes as pessoas pregam, né? 1 Coríntios 13, o amor é aceitar tudo, dando a entender que é aceitar tudo. Não, o amor não aceita tudo. Você já viu Jesus aceitando tudo? Leia a Bíblia, leia os Evangelhos. Vamos ser mais crentes, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, eu peço ao Senhor, Pai, discernimento a cada um que vai ouvir, Pai, essa live. Senhor, que os nossos corações estejam preparados para te ouvir. Que o Teu Espírito Santo tem para dizer à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que nós não sejamos, Senhor, covardes, porque queremos ser aplaudidos pelas pessoas, queremos, Senhor, ser vistos pelas pessoas. Não, Senhor. Nós queremos, Pai, viver a Tua palavra, independente, Senhor, de quem vai gostar ou não gostar. Porque, na verdade, lá na frente, esse pecador, ele vai
entender que verdadeiramente nós fomos os melhores amigos que já passou pela vida deles. Porque nós não aceitamos o erro, não compactuamos com os erros. Pelo contrário, nós mostramos que o caminho que eles estão seguindo é um caminho de morte. Senhor, em nome de Jesus, que vidas iam serem libertas, Pai. Pai, que verdadeiramente esse significado de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, Senhor, fale a muitos corações. Aviva o teu povo, Senhor. Aviva o teu povo. Nos ajuda, Senhor, a sermos, Pai, parecidos com o teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? E como eu estava falando... Oi, Valéria. Amém, minha amada. Um cheiro. Como eu estava falando, pessoal, o Instagram está me pedindo para me fazer live com 1000 pessoas. Eu tenho 1000 inscritos. Eu tenho 905 pessoas. Me ajude aí. Convida aí o seu pessoal para entrar, para me seguir, tá bom? Para a gente dar continuidade, a gente ter mais tempo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó, beijo no coração de Jesus. Ele nos ama. Glória a Deus. Um cheiro. Fica com Deus. Compartilha esse vídeo. Pequenininho. Compartilha esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém?